Olá, começamos mais um programa Biografia e o tema de hoje é Chico Xavier. O nosso convidado é Antônio César Perry de Carvalho, presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira. César, quem é Chico Xavier? Chico Xavier, na realidade Francisco Cândido Xavier, nós o consideramos um dos grandes médiuns de nossa civilização. E o seu trabalho junto às atividades espíritas, desde Pedro Leopoldo, Uberaba, junto à FEB e ao movimento espírita nacional em geral, marcou indelevelmente a nossa história. Ele é um divisor de águas no movimento espírita do Brasil e é também um cidadão dos mais respeitados e lembrados pelo povo brasileiro. Chico Xavier, ele sendo esse grande médium, qual a contribuição que ele deixou para a FEB no início das suas atividades? Na realidade, Chico Xavier era um jovem médium com 17 anos de idade e trabalhando no Centro Espírita Luiz Gonzaga, que ele fundou juntamente com seu irmão José, com amigos, lá em Pedro Leopoldo. E psicografando, dando psicofonias, assim, em geral, e houve um momento em que chegou ao conhecimento do então vice-presidente da Federação Espírita Brasileira e ex-presidente da FEB, Manuel Quintão. E ele foi conhecer pessoalmente o Chico em Pedro Leopoldo e trouxe os originais de uma série de poemas psicografados pelo jovem Chico e que eram assinados por poetas já desencarnados de Portugal e do Brasil, principalmente parnasianos. E ele levou esses originais para a Federação Espírita Brasileira e houve a decisão da publicação desse livro, que se chamou Parnaso de Além Túmulo, que foi lançado no dia 8 de julho do ano de 1932. Então, o vice-presidente da FEB, Manuel Quintão, ele foi como que um descobridor e valorizador da psicografia de Chico Xavier. Seguiram-se aí outras obras que foram passadas para a FEB e muitos contatos. Inclusive, Chico Xavier foi muitas vezes ao Rio de Janeiro, ainda na década dos anos 1930, nos anos 1940 e assim sucessivamente, e sempre sendo levado à sede da Federação Espírita Brasileira na cidade do Rio de Janeiro. E é interessante que nessas apresentações de Chico, em reuniões públicas que eram realizadas aos domingos, né, às 16 horas na sede da FEB, na Avenida Passos, número 30, é que ele recebeu a visita de um jovem professor chamado Clóvis Tavares, e que a partir daí se tornou muito amigo de Chico, depois seu biógrafo, e também analisando várias facetas da mediunidade de Chico Xavier. Então, Chico Xavier teve um contato muito estreito com a Federação Espírita Brasileira. Eu diria que as principais obras de Chico, de dissertações doutrinárias, as dissertações evangélicas feitas pelo Espírito Emmanuel, a série André Luiz, todas elas foram publicadas pela Federação Espírita Brasileira. Ou seja, quase 90 livros desses que representam um momento impactante na vida de Chico para o conhecimento espírita com base na psicografia de Chico e também para a própria editora da FEB. Então houve uma relação muito próxima e estreita de Chico com os presidentes da FEB.
Já que falamos um pouco do início da vida do Chico, conte-nos como foi esse crescimento dele, o que a gente conhece da vida de Chico mesmo, da infância, da presença da mãe dele. Chico teve uma vida sempre extremamente difícil, de uma família muito pobre e sem condições culturais, inclusive. Ele ficou órfão de mãe aos 5 anos de idade, depois seu pai casou-se novamente e a sua madrasta adotou os filhos do primeiro casamento e Chico teve uma grande atenção por parte dela. Mas ele via a sua mãe, Maria João de Deus. É interessante que esse diálogo com a mãe desencarnada se tornou assim muito constante na vida dele, até um apoio, um estímulo para a criança, né, Chico Xavier. E depois é interessante destacarmos que Chico cursou apenas o chamado grupo escolar, que na verdade era o ensino fundamental da primeira à quarta série daquela época. E nessa frequência à escola pública de Pedro Leopoldo, ele já se destacou, porque ele, quando convidado pela professora para fazer alguma dissertação, ele escrevia coisas impressionantes e fora do contexto e da realidade daquelas crianças. Então ele já se notabilizou aí. Mas ele sofreu muito pelo fato de ser um médium natural. Teve algumas incompreensões por parte do pároco local, teve algumas incompreensões por parte de algumas pessoas que não entendiam, e até de familiares dele, essa sua tarefa, essa sua atividade mediúnica. E o interessante é que quando ele estava com 17 anos de idade, uma das suas irmãs, que ficou assim muito doente por problemas que aparentemente seriam mentais naquela época, mas que um casal, Dona Carme e o seu Perácio, que moravam ali próximo numa fazenda, foram dar assistência e levaram a irmã de Chico para um atendimento espiritual, um tratamento espiritual assim mais detalhado. A partir daí, com o casal Perácio, é que Chico recebeu o apoio e a orientação para que lesse e estudasse o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, isso foi em maio do ano de 1927. 2 meses depois, ele funda, juntamente com seu irmão José e alguns amigos e companheiros, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, onde ele trabalhou até o final do ano de 1958. E ali é que a mediunidade de Chico se consolidou. Foi exatamente nesse período de Pedro Leopoldo, tanto no Centro Espírita Luiz Gonzaga, como também no Grupo Espírita Meimei, que ele fundou junto com outros companheiros, inclusive com o viúvo, né, de Meimei, Arnaldo Rocha, e é nesse grupo que ocorriam manifestações de espíritos necessitados e o atendimento pelo diálogo, e que depois, com gravações feitas num gravador que Arnaldo Rocha ganhou de um amigo, extremamente raro naquela época, gravador de fita, né, de rolo de fita grande, gravaram todas aquelas reuniões e Arnaldo resolveu levar essas transcrições das gravações para o então presidente da FEB, Vantuil de Freitas. E ele se interessou muito, e aí surgiu um livro chamado Instruções Psicofônicas e logo depois Vozes do Grande Além. É um registro histórico. São os primeiros livros que surgem a partir de degravação de mensagens psicofônicas. César, você já teve contato com o Chico Xavier? Sim. Indiretamente, desde a minha adolescência, eu lia os livros de Emmanuel e depois de André Luiz. Pessoalmente, o conhecemos no ano de 1971. E a partir daquela data, nós o visitamos durante 20 anos em Uberaba e com uma certa rotina, a cada 3, 4 meses no máximo. E foram momentos extremamente significativos para nós, para minha esposa, para a família, porque Chico ele dava uma atenção
especial a todos nós e participamos desde as reuniões da Comunhão Espírita Cristã e depois para o grupo novo que ele fundou e trabalhou até a sua desencarnação. É o Grupo Espírita da Prece. Então nós participávamos das reuniões públicas às sextas-feiras e a convite dele do rodízio de expositores, né, sobre o tema da noite e também da chamada peregrinação, que era feito num bairro carente de Uberaba, aos sábados à tarde. Um momento muito importante, e ele sempre nos pedia que nós ficássemos próximo a ele ouvindo, e com isso nós aprendemos muito, porque escutávamos os conselhos, os diálogos dele com as pessoas, tanto lá no centro, como também nesse atendimento chamado de peregrinação, mas que ocorria no bairro dos Pássaros Pretos. E esse atendimento, ele tinha um momento de leitura do Evangelho, com comentários rápidos pelos visitantes, e depois ele pessoalmente entregava víveres alimentícios, roupas às pessoas que estavam lá à procura dele. Também, à noite, no sábado, tinha uma reunião pública e era o momento que ele psicografava. E o interessante é que ele abria a reunião, se dirigia a uma sala ou câmara de psicografia e lá ele chegava a ficar 8 horas seguidas psicografando. Então, e muitas vezes ele abria a reunião às 8 horas da noite, às 20 horas, se recolhia com receituário, com mensagens, etc., voltava por volta da meia-noite e meia, 1h, psicografava em público algumas mensagens ou chamadas cartas familiares, lia, atendia a fila e nós saíamos de lá na faixa de 4h30 até 6 horas da madrugada. Nossa! Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o programa Biografia e hoje falamos sobre Chico Xavier. O nosso convidado é Antônio César Perry de Carvalho, presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira. César, no primeiro bloco você falou sobre a primeira obra do Chico, que foi Parnaso de Além Túmulo. Vamos dar uma repassada nessas obras seguintes, as que foram mais significativas, inclusive algumas que foram transformadas em filmes? A produção psicográfica de Chico Xavier foi sempre muito intensa. Logo depois, ele psicografou Cartas de uma Morta, né, assinada pela sua mãe, desencarnada, mas também psicografou A Caminho da Luz, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, na faixa dos anos 1938, 39. O livro Emmanuel, de mesmo nome, né, do autor desencarnado, e nos anos 1940 ele inicia a série de romances históricos de autoria do Espírito Emmanuel, começando por Há 2000 anos e que depois teve uma sequência com o livro 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, e que são livros assim marcantes para nós conhecermos a história dos primeiros cristãos e conhecermos inclusive as suas lutas, suas dificuldades e adequarmos para a realidade que nós estamos vivendo. Um fato marcante aconteceu também no começo dos anos 1940, que foi o processo movido pela família de Humberto de Campos, quando viram obras assinadas com o nome Humberto de Campos, que eles queriam, na verdade, receber, usufruir de direitos autorais. A Federação Espírita Brasileira contratou um grande jurista da época, Dr. Miguel Timpone, e que ganhou essa causa na justiça, defendendo o Chico e defendendo a Federação Espírita Brasileira, e que aí depois gerou até um livro, A Psicografia ante os Tribunais, de autoria do Dr. Miguel Timpone. Vale destacarmos que, muitos anos depois,
a família pediu perdão ao Chico e reconheceu o valor dele. Agora, nos anos 1940, principalmente em 1944, se inicia a série chamada A Vida no Outro Mundo, A Vida no Além, ou a série Nosso Lar. O primeiro livro se intitula Nosso Lar, pelo espírito André Luiz, descrevendo o que é o mundo espiritual, como funciona uma colônia espiritual. Depois teve uma sequência, né? Os Mensageiros, Missionários da Luz e etc. Esses livros foram todos eles extremamente significativos. E depois, na passagem dos 1940 para 1950, Emmanuel passa a escrever sobre o Novo Testamento. Então é a série Fonte Viva. E a FEB publicou 5 livros, né, sobre essa série, livros de alto valor, porque Emmanuel comenta versículos do Novo Testamento e isso, o conjunto, mostra que ele é um grande estudioso, um grande comentarista ou exegeta do Evangelho. E é uma pérola, né, na mão da literatura espírita. Agora, essas obras tiveram e têm uma grande circulação até hoje. São as obras psicográficas de Francisco Cândido Xavier, editadas até nossos dias pela FEB Editora e extremamente procurados. O Nosso Lar, que é a obra considerada best-seller de Chico Xavier, já vendeu mais de 2.200.000 exemplares. E no ano de 2010, oportunidade em que era comemorado o centenário de nascimento de Chico Xavier, esse livro foi levado às telas do cinema. Então, numa produção dirigida por Wagner Assis, foi transformado em filme com o apoio da Federação Espírita Brasileira e se tornou também um grande sucesso. O filme Nosso Lar, na história da cinematografia brasileira, é um daqueles que detém uma das maiores marcas de audiência, de participação do público no primeiro final de semana. E ele ficou em exibição durante praticamente 4 meses e levando aos cinemas 4.060.000 pessoas. Então, isto também é uma marca histórica, né, na história do cinema brasileiro. Hoje, Nosso Lar está disponível em DVD, Blu-ray e também já tem sido exibido em TVs a cabo e também em TV aberta, né, porque já passou de todo aquele tempo e continua sendo bastante procurado, bastante assistido. Então, este filme, com base na obra de Chico Xavier, foi um marco, mas há outros filmes. Há um menos conhecido, ainda dos anos 1980, Joelma, 23º Andar, que foi o primeiro. Esse filme foi fundamentado numa carta familiar de uma jovem que desencarnou no incêndio do edifício Joelma em São Paulo, nos anos 1970. E aí todas aquelas informações foram transformadas em filme, hoje é disponível também em DVD. Mas depois surgiram muitos outros filmes, né, sobre as mães, né, que receberam as mensagens de seus filhos desencarnados. Ou seja, hoje Francisco Cândido Xavier é, sem dúvida nenhuma, o médium bastante conhecido em todo o nosso país, não só pela sua produção psicográfica, pela projeção que a sua obra alcançou no teatro, no cinema e até em tribunais, né, com a utilização de mensagens por parte de advogados de defesa. E também é um fato extremamente significativo nesse conjunto, né, da produção mediúnica de Francisco Cândido Xavier, é aquela sua continuada humildade e simplicidade. Com toda a projeção que ele teve, com títulos e com todo o destaque,
ele se colocava sempre numa posição simples, humilde, trabalhando diretamente junto com as pessoas carentes e mantendo a sua fidelidade à doutrina espírita e às instituições que ele participou da fundação, que foram 4. O Centro Espírita Luiz Gonzaga e o Grupo Espírita Meimei, em Pedro Leopoldo, e depois a Comunhão Espírita Cristã e o Grupo Espírita da Prece em Uberaba. Como você falou há pouco, Chico foi um grande nome e é um grande nome para nós espíritas. Inclusive para outras religiões, para outros segmentos religiosos, né? Ele também tem uma significação. Mas paralelo a isso, eu devo perguntar para você, os espíritas conhecem todo o trabalho do Chico Xavier? Veja, a projeção dele fora do movimento espírita é muito grande. Por ocasião do centenário, em 2010, nós temos conhecimento que até em missas, alguns padres fizeram referência a esse homem de bem. Então, valorizando o aspecto dele como um cidadão voltado à paz e ao bem. Dentro do movimento espírita, a necessidade de uma continuada, constante campanha de divulgação, de motivação para a leitura das obras psicográficas de Chico Xavier. Eu acompanhei ainda criança, adolescente, jovem, aquele interesse que havia quando era lançada uma dessas grandes obras de Chico pela Federação Espírita Brasileira e que eram distribuídas pela FEB num sistema que na época se chamava de novidades. Então as pessoas inscritas ali recebiam esse livro. E eu tive a oportunidade de ver o impacto, o interesse positivo que causava quando essas obras chegavam dentro de uma instituição espírita. Agora, evidentemente que os mais jovens têm pouco conhecimento do Chico. E, lamentavelmente, se divulga muito aquele aspecto do Chico envelhecido no final da vida. Mas esquece-se de se trabalhar a imagem de Chico, o homem jovem, simples, trabalhando, ativo e muito alegre que ele era, extremamente bem-humorado. Então eu acho que é essa imagem que a gente tem que trabalhar de Chico, mas principalmente o conteúdo de sua obra, que leva sem dúvida nenhuma a um subsídio, a uma complementação para um entendimento mais pormenorizado da obra da codificação de Allan Kardec. E com essa reflexão sobre um Chico mais jovem, vamos para o intervalo e voltamos já. Voltamos com Biografia e hoje falamos sobre Chico Xavier. Nosso entrevistado é Antônio César Perry de Carvalho, da FEB, Federação Espírita Brasileira. César, você falou sobre um contato que você já teve com o Chico, né, um contato constante. Algum fato que foi marcante, comovente para você sobre o Chico? E também algum outro fato sobre o Chico, a própria história do Chico, que também tenha ali marcado, tenha até de repente mudado a sua opinião? Chico Xavier, na verdade, ele se caracterizou como uma figura ímpar. E nós temos, assim, muitos registros desses momentos. Para você ter uma ideia, ele encaminhava para a nossa residência, manuscrito por ele, pelo menos uma vez por mês, uma caixinha de mensagens publicadas, como também cartas e até presentes quando nasceram meus filhos. É uma característica dele isso. Roupinhas que ele recebia, ele empacotava ele mesmo, fazia a preparação manuscrita dele e encaminhava. Isso para você ver a lembrança, o carinho dele, o cuidado dele com as pessoas. E isso também transpareceu em vários momentos, né, dessas visitas que nós fizemos a ele e que ele nos convidava para ir à casa dele, para tomar um lanche, para participar de um bate-papo,
E, inclusive, numa das vezes, ele atendeu um grupo de pessoas para dar passe, e eu recebi o passe dele. E a característica das mãos dele, um passe muito simples, sem muita encenação, nada, com a diferença que gerou aquele aroma de rosas, né? Quer dizer, uma manifestação de efeitos físicos também. E entre os fatos destacados que nós acompanhamos com ele, foi logo depois do infarte que ele sofreu em novembro de 1977, quando ele foi liberado pelo médico e reiniciou os atendimentos. Nós estivemos lá no comecinho de dezembro de 1977 e ele nos levou à casa dele e teve o cuidado de mostrar a caixinha de medicamentos, a quantidade de medicamentos que ele estava tomando com todo cuidado, com toda disciplina, porque ele queria preservar a vida dele. E era a recomendação de Emmanuel, que ele aproveitasse o máximo da sua existência. E isso mostra, né, o respeito, inclusive, à orientação que ele recebia dos espíritos. Agora, nos diálogos que nós escutávamos, nos atendimentos das pessoas, nós aprendemos muito com o Chico e até registramos algumas dessas cenas e desses comentários num livro que nós publicamos em homenagem a ele em 1997, Chico Xavier, O Homem e a Obra. Foi publicado pela editora da USE, São Paulo. E entre os fatos que nós gostaríamos de destacar, quando ele atendia as pessoas naquela longa fila, tanto no centro como lá no atendimento chamado de peregrinação, ele dava exemplos dele, de vida, de situações. Então eu me recordo que uma pessoa chegou e reclamou tanto da vida, das dores, dos problemas, e ele disse: olha, eu sou órfão desde os 5 anos de idade. Tive problemas de pulmão na minha adolescência, problemas de olho, fiquei cego de uma vista, sofri várias cirurgias feitas por médicos em hospital, sofri um infarte e esse olho me incomoda até hoje, eu tenho dores até hoje. E certa feita eu estava assim atônito, ele dizendo, com todas essas limitações, dor no olho, tudo, cego de uma vista, Emmanuel apareceu para ele e disse assim: Chico, você veio aqui nessa vida para ser tratado, não para ser curado. Então ele dava informações, conselhos e alertas muito marcantes, muito significativos para todas as pessoas que o procuravam. Então isso tudo me marcou demais. E os próprios desfechos que ele fazia nos comentários do Evangelho. Então, uma vez, por exemplo, lá na leitura do Evangelho, na peregrinação, ele leu a passagem do jugo suave, fardo leve, né? Todos comentaram, e ele encerrou dizendo assim: porém, o jugo com o Cristo é mais leve. Porque ele estava chamando a atenção que o esclarecimento, o consolo e a orientação espiritual fazem com que as pessoas tenham mais resistência, né, e paciência e firmeza para suplantar as suas dificuldades. Nós aprendemos demais com Chico Xavier. Então, um aspecto que é muito passado sobre a personalidade dele é uma seriedade, lógico, né? Mas ele também tinha um bom humor, uma visão da vida bastante alegre, né? E mesmo com a companhia de Emmanuel como seu guia, ele também tinha esses momentos de alegria, de bom humor, né? Inclusive o Richard Simonetti tem um livro, né, Rindo e Refletindo com Chico Xavier, com várias passagens, né? Chico Xavier era uma pessoa extremamente alegre, espontânea, ria demais, brincava com as pessoas, e eu assistia a muitas dessas cenas, inclusive ele brincando comigo próprio. E é interessante que às vezes ele contava cenas da vida dele e caçoava das próprias situações que ele viveu, até situações de dor, de dificuldade, de se assustar
com algumas visões espirituais não muito adequadas e oportunas. Então ele era assim bem-humorado, disposto, alegre, não é? E sempre que possível, num comentário na sua casa, ou mesmo no centro, na peregrinação, ele introduzia uma pitada de bom humor. Então é uma característica de Chico. E é exatamente isso que muita gente não sabe, não é? E fica com aquela imagem do Chico doente, do Chico velho, e toda aquela seriedade, não é? Realmente, ele foi muito sério com o trabalho, disciplinado, mas era um homem muito bem-humorado e alegre. E até mesmo Emmanuel também, né, é considerado também essa pessoa até sisuda, que na verdade, conforme relatos do Chico, também não tinha essa sisudez, né, constante. Emmanuel, na verdade, foi como que um pai espiritual para Chico Xavier, e com a tarefa de acompanhá-lo e de orientá-lo. César, estamos chegando ao final do nosso programa e deixar para a gente qual a sua opinião a respeito do legado de Chico Xavier, não só aqui para o Brasil, mas como para o exterior também. Chico Xavier cumpriu à risca a orientação do Emmanuel quando ele percebeu a presença dessa entidade espiritual pela primeira vez, lá no açude de Pedro Leopoldo, em 1931. A questão da disciplina, que ele repetiu 3 vezes, e mais ainda, que ele fosse sempre fiel a Jesus e a Kardec. E se ele, Emmanuel, um dia ensinasse alguma coisa diferente, que ele o desprezasse, mas mantivesse a fidelidade a Jesus e a Kardec. Esta é a característica da obra de Chico psicográfica, do seu trabalho mediúnico, da sua vida. Fidelidade à doutrina espírita e, acima de tudo, sempre mantendo muita simplicidade e muita humildade. É um grande exemplo de resignação a todos nós, ou seja, é uma vida permeada por momentos de destaque aqui ou acolá, mas ele nunca se contaminou com isso e manteve o seu apego à orientação de Emmanuel, de fidelidade a Jesus e a Kardec, com disciplina, simplicidade e humildade. Muitos de nós temos algumas frases, inclusive de Chico, que chegam a nos nortear em determinadas situações. Você teria alguma frase específica ou uma mensagem específica do Chico? Chico, ele sempre recomendou o estudo do Evangelho, a leitura e o estudo do Evangelho. E essa marca o acompanhou em todas as suas atividades. Então, é um referencial para todos nós, onde nós estivermos, de buscarmos a compreensão da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo. César, agradecendo então a sua presença, com várias informações muito interessantes, que acredito que o grande público não tenha conhecimento, e encerramos aqui mais uma biografia e voltamos em breve aqui pela FEB TV.